paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vindo a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando agora frente a Maria Santíssima, as suas mensagens, também a palavra da Igreja Católica, o Catecismo e também a palavra do nosso Senhor Jesus, do Santo Evangelho. E nesse momento que vamos nos refletindo, que vamos nos colocando nesse momento de vivência com a Igreja, vivência com Maria e vivência com a Palavra de Deus, a gente vai podendo entender como Maria traz para nós esse momento dos fins dos tempos. Momento esse que a gente se assusta e muitas acabam fazendo interpretações de uma maneira assim assustadora, mas Maria ela vem mostrando que é uma pura salvação, puro milagre, puro desejo de nosso Senhor e nosso Deus a fazer com que aqueles que permanecem firmes sempre estará com Ele no seu reino. É realmente uma forma de nos entregar ao reino de Deus, de nos alegrar e não ter medo, mas esperar em oração e permanecer firme nesse momento de espera, nesse momento de conversão, porque a gente vai esperando e a gente vai convertendo através das nossas orações e também da nossa busca, do nosso alimentar da palavra. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. E nesse momento eu quero pedir a você para que a gente possa interagir melhor com essa mensagem de Nossa Senhora, que ela vem colocando para nós, através da docilidade que a gente dá para o Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa iluminar a nossa mente, iluminar esse momento, para que a gente possa receber essa graça, esse dons que Ele vai nos dando do discernimento, que a gente possa discernir e que a gente possa então viver esse momento e de converter-nos. É esse momento que Maria quer que a gente faça. E eu quero também pedir a você para que a gente possa aumentar cada vez mais o número de soldados, se inscrevendo no canal, dando o seu joinha e também fazendo com que as outras pessoas possam receber de uma forma melhor, que a gente possa melhorar. Você vai nos comentários e coloque o seu comentário, tanto que possa ser para pedido de oração ou também para a melhoria desse canal, dessas mensagens de Nossa Senhora. Amém? Vamos para a leitura. Rubro, Itália, 31 de dezembro de 1992, última noite do ano. O fim dos tempos. Deixai-vos educar docilmente por mim, filhos prediletos. Nesta última noite do ano, recolhei-vos em oração e na escuta da palavra da vossa Mãe Celeste. Profetiza destes últimos tempos. Não passeis estas horas
no barulho e na dissipação, mas no silêncio, no recolhimento, na contemplação. Já vos anunciei várias vezes que se aproxima o fim dos tempos e a vinda de Jesus na glória. Quero agora ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam já está próximo o seu glorioso retorno. Esses sinais são claramente indicados no Evangelho, nas cartas de São Pedro e de São Paulo, e estão se realizando nestes anos. O primeiro sinal é a difusão dos erros que levam à perca da fé e à apostasia. Esses erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos que já não ensinam as verdades do Evangelho, mas sim perniciosas heresias baseadas em raciocínio humano e errados. É por causa do ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se difunde por toda a parte a grande apostasia. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos procurarão enganar muitas gentes. Surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. E aqui tem Mateus capítulo 24, versículos 5 e 9. O dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 3. Surgirão entre vós falsos mestres. Estes tentarão difundir heresias desastrosas e voltarão até contra o Senhor que se... Peraí, gente, deixa eu ler novamente aqui. Surgirão entre vós falsos mestres. Estes tentarão difundir heresias desastrosas e se voltarão até contra o Senhor que os salvou. Muitos os ouvirão e levarão com eles uma vida imoral e por sua culpa a fé cristã será desprezada. Movidos pelo desejo de riqueza, engana-vos-ão com raciocínio errôneo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos do 1 e 3. O segundo sinal é o rebento de guerras e de lutas fratricidas que levam ao predomínio da violência e do ódio. É um resfriamento geral da caridade, ao mesmo tempo que se tornarão cada vez mais frequentes as catástrofes naturais, como epidemias, fomes, inundações e terremotos. Quantos ouvirdes falar de guerras, próximas ou longínquas, e de rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que isso aconteça. Erguer-se-á povo contra povo e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em diversas regiões. Tudo isso será apenas o início dos sofrimentos maiores. O mal estará tão difundido que o amor se resfriará em muitos. Mas Deus salvará aquele que perseverar até o fim. Mateus 24, versículos 6 ao 12. O terceiro sinal
é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Durante esse tempo, o Evangelho será pregado por toda a parte do mundo. Pensai, filhos prediletos, nas grandes perseguições que sofre a Igreja e no zelo apostólico dos últimos papas, sobretudo do meu Papa João Paulo II, em levar a todas as nações da terra o anúncio do Evangelho. Sereis presos, perseguidos e mortos. Sereis odiados por todos por minha causa. Então muitos abandonarão a fé, odiarão Sião e atraiçoará Sião uns aos outros. Nestes tempos, a mensagem do reino de Deus será proclamada em todo o mundo. Todos os povos deverão ouvi-la. E então virá o fim. Mateus 24, versículo do 9 ao 10. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aqueles que se opõem a Cristo, isto é, pelo Anticristo. Entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e levam o nome de Deus. O homem iníquo virá com o poder de Satanás, com toda a força de falsos milagres e falsos prodígios. Usará de toda a espécie de engano maligno para fazer o mal. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 4 ao 9. Vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel. Quem lê, procure compreender. Mateus 24, 15. Filhos prediletos, para compreender em que consiste este horrível sacrilégio, lede o que é predito pelo profeta Daniel. Vai, Daniel, estas palavras estão escondidas e seladas até no tempo do fim. Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá estas coisas, mas os sábios compreenderá-las-ão. Ora, desde o tempo em que for abolido o sacrifício cotidiano e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurados aqueles que esperar com paciência e chegar aos 1335 dias. Daniel 12, versículo 9 ao 12. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda a parte, desde o nascimento ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício comandado por Jesus no Calvário, acolhendo a doutrina protestante, disse-a que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. E nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste em o horrível sacrilégio
realizado pelo Anticristo, cuja duração será de cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. O quinto sinal é constituído por fenômenos extraordinários que aparecem no firmamento dos céus. O sol escurecerá e a lua perderá a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, versículo 29. O milagre do sol, ocorrido em Fátima durante a minha última aparição, pretende indicar-vos que já entraste nos tempos em que se cumprirão estes acontecimentos, que vos preparem para o retorno de Jesus na glória. Então, ver-se-á no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra chorarão, e os homens verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Mateus 24, versículo 30. Meus prediletos e filhos consagrados ao meu coração imaculado, quis vos esclarecer sobre estes sinais de Jesus quis vos esclarecer sobre esses sinais que Jesus vos indicou no seu Evangelho, para vos preparar para o fim dos tempos, porque eles estão se realizando nos vossos dias. O ano que se encerra é aquele que se abre, fazem parte do tempo da grande tribulação, durante o qual se difundem a apostasia. Se multiplicam as guerras, sucedem em muitos lugares catástrofes naturais, se intensificam as perseguições. O anúncio do Evangelho é levado a todos os povos. Fenômenos extraordinários acontecem no céu e se aproxima cada vez mais o momento da plena manifestação do Anticristo. Convido-vos então a permanecerdes fortes na fé, firmes na esperança e ardentes na caridade. Deixa-vos levar por mim e recolher-vos todos no refúgio seguro do meu coração imaculado, que eu vos preparei precisamente para estes últimos tempos. Lede comigo os sinais dos vossos tempos e vivei na paz de coração e na confiança. Eu estou sempre convosco para vos dizer que a realização desses sinais vos indica com certeza que está próximo o fim dos tempos, com o retorno de Jesus na glória. Aprendei esta parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos estão tenros e despontam as primeiras folhas, compreendeis que estão próximo ao verão. Do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que a vossa libertação está próxima. Mateus 24, versículo 32 e 33. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura do livro do Catecismo da Igreja. No versículo não, é no desculpa, gente, é parágrafo, me voltou a memória aqui, no parágrafo 1028. Em razão de sua transcendência
Deus só poderá ser visto por Desculpa, gente, eu vou voltar aqui. Não está dando para me ler. Eu vou ler aqui o parágrafo 1033. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequeninos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e se acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado de Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre, e é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Nossa Senhora ela vem trazendo para nós um momento em que a gente tem medo de falar os fins dos tempos. Mas ela vai trazendo uma preparação para nós. E ela vai mostrando, passo a passo, as profecias do Evangelho, das cartas de São Paulo e São Pedro.
né? E aí então a gente começa a entender melhor o que Maria vai relatando para nós. Não é para que a gente tenha medo, mas é para que a gente possa compreender. Então vamos voltando aqui na leitura, porque Maria ela vai indicando 5 pontos para nós, para que a gente possa entender e buscar na vivência, né, na vida cotidiana, o que está acontecendo. Então, no momento dos fins dos tempos, vai haver esses 5 sinais que Maria nos coloca aqui. O primeiro sinal é o sinal da difusão de erros e que vai levar a gente a perder a fé, que é chamado da apostasia. Essa apostasia, ela vai vir pela própria igreja, né? Vai ser difundido dentro do seio da igreja com os próprios teólogos. Os teólogos que ali estão formando os novos padres, né? Vai então difundir um evangelho que não é o evangelho mesmo vivido à letra, mas é um evangelho que vai surgir uma heresia. E o que é heresia? É fazer acreditar naquilo que eu quero. Naquilo que eu quero acreditar, eu acredito. Então vai buscando assim pontos do evangelho que vai então até mesmo tirando a graça de Deus, a graça da salvação do próprio Jesus Cristo na nossa vida. Então aí vai se tornando uma heresia. Não vai colocando a verdade do evangelho, mas vai vivendo uma leitura do evangelho e não vai assim colocando a salvação, não vai vivendo a comunhão dos pecados, né? A confissão. E aí então vai trazendo para dentro da igreja, que vai mexendo ali no seio da igreja, essa heresias. E aí então muitos de nós seremos enganados. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa estar unido a Nossa Senhora, unido ao Santo Terço e viver verdadeiramente, porque a salvação só vem de Jesus Cristo. E aí, se a gente vê esse novo pensar de o padre pregar na igreja, e se a gente não vê saindo assim fora do contexto da salvação, aí a gente começa a rezar o Santo Terço. A gente começa a pegar no Santo Terço e viver firmemente com Maria, porque o Santo Terço, o Santo Rosário, vai nos levar à compreensão do Santo Evangelho. A gente vai participando da missa, vai crendo no Santo Evangelho através do Santo Rosário, rezando o Santo Terço. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado e prestar bastante atenção na oração do Santo Rosário, que vai levar diretamente, centralizar na salvação Jesus Cristo. E Maria como a porta do céu, aquela que abre a porta do céu para que o próprio Deus desça até a humanidade e que a humanidade suba até Deus. Isso é de grande importância para nós que vamos viver esses momentos de heresia dentro da igreja e que já começou há muito tempo. Depois, Nossa Senhora vai falando, o segundo são os rebentos da guerra. A gente está vendo aí que já surgiu guerra em todo o mundo e já tem aí guerras duradouras de mais de 10 anos, como na Síria, como no Iêmen, como no Afeganistão. Então, vários vários países já estão com essa guerra e com esses rumores de guerra. Então que a gente já vai aí então atento da chegada dos fins dos tempos e que a gente vão orando, que a gente vão pedindo a paz e a gente vão vivendo um momento de que o povo de Deus precisa estar unido com o próprio Cristo.
unido em oração, para que a gente possa viver esses tempos até chegar um momento de graça mais à frente. Mas tudo isso é profecia do próprio Jesus, que ele profetizou isso em Mateus 24. Aqui Maria coloca um trecho aqui do versículo 6 até o 12. Mas se a gente for ler Mateus 24, todo o capítulo, a gente vai ver essas profecias do fim do tempo e como ela vai acontecer. E nesse momento, desse segundo ponto que Maria coloca para nós, que essas guerras, a gente já pode estar se ligando até o céu, ligando com o Santo Terço, porque a gente já viu que o primeiro sinal vai ser a heresia. A heresia vai tirar a nossa fé, vai apagar a nossa fé e vai fazendo com que a gente vai esfriando cada vez mais e a gente vai vivendo uma fé através de até mesmo bens materiais. Vão sendo enganados, a gente vai buscando algo que não está ligado à nossa salvação, mas está ligado a uma vida pagã, verdadeiramente pagã, vai desligando Deus da nossa vida, e o Santo Rosário vai ligando a gente a Deus, vai deixando a gente conectado ao nosso Deus. E aqui nesse segundo ponto, o Santo Rosário vai fazendo com que a paz vai estabelecendo no mundo, as guerras vai se cessando e a gente vai levando as pessoas, as crianças, os idosos e os adultos, aqueles que mais sofrem, a ter uma vida firme no nosso Senhor e nosso Deus, para que esse sofrimento venha acabar. Depois tem o terceiro ponto, que é a perseguição sangrenta. E eu não vou dizer que dos cristãos, porque essa palavra cristão, ela está colocada também nos, como que eu posso dizer, nos protestantes, que é essa palavra certa mesmo, protestante, que eles começam a chamar de evangélicos e também crentes. Mas eu quero falar da perseguição exatamente da própria Igreja Católica, porque aqui Maria está falando da perseguição sangrenta da Igreja Católica, fiéis sendo os mortos e padres, bispos também sendo perseguidos, sendo presos e sendo mortos. Então isso já está acontecendo agora em uma grande escala. Começou em uma pequena escala e agora já está crescendo, se formando uma grande escala. E também tem essas perseguições que Maria coloca também com todos os papas até chegar a João Paulo II, que ainda estava no papado de João Paulo II. Então esse é esse segundo ponto, que a gente vê as perseguições, que a gente vê toda uma busca de destruir verdadeiramente o Evangelho. Por isso que ali os papas acabam sendo os mais perseguidos, não de uma forma explícita que nós leigos podemos ver, mas quem está mais adentro da igreja, assim como os padres, assim como os bispos, eles percebem mais a perseguição dos papas. E tem aqui também o quarto. O quarto é o horrível sacrilégio. Esse sacrilégio, ele veio já acontecer. Olha só o que Maria coloca aqui para a gente numa profecia de Daniel. Vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel, que lá procurem compreender. E depois vem em Mateus, que também colocado aqui para que a gente compreender esse momento. O que é esse sacrilégio? Esse sacrilégio aqui, ele vai acontecer dentro da Santa Missa, lá com o Papa,
Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, ele fez uma reforma na igreja ele tinha, né, essa expectativa grande de fazer uma mudança, de trazer uma igreja cheia, de fazer com que os fiéis, né, compreendessem o sentido da Santa Missa. Só que aí houve uma reforma no missal, e essa reforma no missal foi uma reforma humana, não teve nenhum vínculo com o Espírito Santo. Aí então, como entrou parte humana, entrou também essa grande heresia dentro da igreja, e que podemos chamar agora, nos momentos que a gente está chamando aí de teologia da libertação. Vamos tentar compreender. No momento em que foi feito essa reforma no missal, o rito das missas, né, mudou por completo. Antes, o padre ele celebrava a missa com o sacrário no centro do altar e com a cruz, o crucifixo, sobre o altar. Então todas as pessoas tinham uma única direção: Cristo, centro da igreja. Estava ali no centro, cristocêntrico. Então, nesse momento, era toda rezada em latim. A gente não compreendia, não tinha uma compreensão. Então, para que a gente pudesse compreender, então foi mudado para que a gente, nas línguas dos países. Só que aí também mudou. Aí depois vinha a usurpação. Aí passa a ser o padre ser o centro. O padre passa a ter esse centro. Tira Jesus do centro. Porque no momento eles estudaram, não foi exatamente a ideia do Papa, mas sim ali no momento que sentaram aqueles 40 pessoas para reformar, fazer a reformação desse missal, onde aconteceu que tinha protestante querendo trazer a Santa Missa como uma missa protestante, uma missa onde tiraria Deus do centro. E foi assim que aconteceu. E dessa forma tirou Deus do centro. E aí o padre celebra de frente e a cruz de Cristo está sobre o altar, mais longe do padre. Então o padre olha já direto para a Assembleia. Tira toda aquele momento de Deus ser o centro. E se tornou tão assim, o missal tão assim aberto para entrar bastante rito, e que às vezes se torna uma missa em um verdadeiro show. O padre acaba sendo todo o centro, tomando o lugar de Jesus Cristo, acho que essa é a palavra certa, usurpando ali o lugar de Jesus Cristo. Então por isso que essa grande heresia, né, que acontece dentro da igreja e que vem acontecendo. E também correndo o risco de se transformar a Santa Missa aqui como a gente fala na Páscoa do Senhor, que vai assim mostrando que Jesus se entregou, se Jesus se imolou, é o verdadeiro Cordeiro, e ele se faz presença no pão e no vinho. Então nesse momento eles não querem trazer o sacrifício de Jesus, mas ele quer trazer assim um momento de só da Santa Ceia, só a Santa Ceia, não trazer o sacrifício de Jesus. E como que eles fizeram isso? Tem mudança também dentro das orações eucarísticas que traz esses momentos. Se o padre não estiver bem atento, eles celebram uma missa de Santa Ceia, não traz verdadeiramente Jesus Cristo Eucarístico. Então é por isso que essa
Maria vai alertando para a gente e que isso possa acontecer. E que isso possa acontecer. Então, quando isso vai vir à tona, e já está desde aquele tempo, já está vindo esse quarto sinal, né, que é o sacrilégio. Aliás, eu falei heresia, mas é um sacrilégio, que é esse sacrilégio que vem acontecendo no seio da igreja, e que a gente possa perceber isso. E Maria fala firmemente. Aí o Papa Bento XVI, ele tentou mudar isso. Ele tentou fazer uma mudança, mas só que não podia fazer uma mudança bem radical. Por quê? Porque os fiéis não iam compreender o que estava sendo mudado. Precisava fazer toda uma catequese. Mas ele foi tão perseguido que ele não conseguiu ficar no papado. Ele acabou optando pela sua renúncia. E aí, só que ele celebrou ainda, teve missa dele, se a gente vê algumas missas dele celebradas, ele coloca o crucifixo no altar, colocando o crucifixo no altar, voltado para ele, e aí ele vai celebrando a Eucaristia, olhando para Cristo. Cristo cêntrico, Cristo fica ali no centro. Ele não vai olhar para o povo, ele não vai falar para o povo, porque esse momento de fazer, como é que eu posso dizer, fazer as orações eucarísticas, é isso. Quando ele vai fazendo essas orações eucarísticas, ele tem que falar com Deus e não correr o risco de olhar para a humanidade, de olhar para a plateia. Então muitos padres ainda começam a olhar para a plateia, né? E principalmente agora, nesses tempos que estão sendo filmados, as missas sendo filmadas, então ele vai olhar para a câmera, e ele precisa olhar para Cristo, porque ele está falando com o próprio Cristo, com Deus. Então por isso que Nossa Senhora vem colocando para a gente esse momento da heresias, do sacrilégio, aliás, do sacrilégio. Então, esse momento de voltar, de acontecer a Santa Ceia, vai acontecer, porque Maria está falando isso que vai acontecer. E ela coloca assim um período que não dá para a gente saber quando vai ser, só que vai ser quando vai durar. O período que vai durar, ela fala. O período que vai acontecer, ela não sabe. E nós também não sabemos. Mas quando isso estiver acontecendo, continuaremos firmes no Santo Rosário. E aqui, para finalizar, vem o quinto. E o quinto, que é os fenômenos que aconteceu no céu. Olha, gente, muitas coisas vêm acontecendo e a gente não se dá conta de olhar para os céus. E então o próprio Deus, ele mostrou para toda a humanidade, para todo o mundo, um fenômeno que não pôde cientista nenhum comprovar, fazer um estudo e provar que foi aquela teoria deles. Foi quando na hora do pôr do sol, na hora do nascer do sol, o céu fica vermelho, o céu ficou avermelhado, em uns lugares ficou assim alaranjado, mas esse vermelho, do nascente ao poente, ao pôr do sol, do nascer ao pôr do sol, será que não tem aí um significado da própria liturgia da igreja, que o próprio Cristo se faz, o sacrifício de Cristo do nascer ao pôr do sol, aonde é celebrado esse momento? O céu ficou vermelho, todo mundo viu um céu vermelho no nascer do sol e no pôr do sol. Então que a gente possa ver esses grandes fenômenos extraordinários que foi mostrado para nós. Aí depois de tudo isso vai vir um outro sinal, que vai ser o dos 3 dias de trevas, e que a gente já conhece e que muitos santos já falaram. Vai ser para que o derramamento do Espírito Santo venha a acontecer naqueles que ficarem firme na palavra, firme na oração. E a oração precisa
é o Santo Rosário. Que a gente comece a rezar, comece a interceder, comece a pedir. Porque também, para muitos que a gente vão pedindo aí também, né, que estão precisando de conversões. E outra coisa que Maria vai mostrando para a gente, e que também já teve acontecendo, né, que foi aí a pandemia, né, que foi aí também que veio acontecendo, que foi aí mostrando para a gente os terremotos, essas inundações, tantas chuvas que está acontecendo, tanto catástrofes naturais, né, que está acontecendo, está tendo aí no meio, e a gente está vendo tudo isso através das redes sociais. Então, esses são sinais de que vem acontecendo e que a gente precisa unir agora num momento forte com Maria Santíssima em oração. E ela sempre acolhe as nossas orações, e a gente precisa fazer de uma certa forma uma corrente, uma vida de docilidade, uma vida reta com Maria Santíssima, para que a gente possa alcançar a nossa família, alcançar aquelas pessoas que a gente reza, para que aquelas pessoas comecem a converter, comecem a viver uma conversão, comecem a voltar para Deus, porque o que a gente mais vê é as pessoas se voltando contra Deus, entrando sempre nos lugares errados, se virando as costas para Deus, se deixando que o ódio tome conta do seu coração, e aí parte para a grande violência, parte para uma grande vida de vingança, e aí a gente vai perdendo a nossa fé, a nossa salvação. Quando o Catecismo da Igreja vai mostrando isso para a gente, e Maria vem falar também, e a gente vai deixando, né, os nossos pecados vai assim aumentando cada vez mais, e vai fazendo com que a gente vai perdendo a nossa salvação. Se nós afastarmos de Deus pelo ódio, pela sede de vingança, por não amar o próximo, por não ajudar, por não fazer as orações para que eles possam receber também a luz do Espírito Santo, os dons de fé, para que eles possam ser manifestada neles a fé, e eles possam viver uma conversão, e a gente possa salvar eles através das nossas orações. A gente também pode perder a nossa salvação. Então, por isso que precisamos orar muito pela conversão de todos os pecadores, de todos os afastados, não somente da nossa família, mas principalmente daqueles que ninguém ora por eles, que ninguém intercede por eles, e que a gente fala que eles não têm mais jeito, mas a gente nem ora. A gente precisa orar e precisa colocar ele no altar da justiça de Deus, porque lá tudo tem jeito. Lá o próprio Deus se transforma nova todas as criaturas, e lá que a gente tem que colocar essas pessoas. No Evangelho, Jesus, ele faz esse ensinamento para nós. Ele cumpre o que foi escrito pelo profeta Isaías. Ele vai até aquele povo pagão. Ele vai até aquele povo que vive esses momentos de trevas, vive esse momento de afastar-se de Deus. E nesse momento que eles se afastaram de Deus, eles já estão sobre a sombra da morte. E sobre essa sombra da morte já estão sobre a perca da sua vida eterna com Deus. Então Deus veio ali para que pudesse resgatá-lo, para poder trazer eles junto e viver uma vida reta em salvação, nessa luz que é o próprio Jesus Cristo. E o próprio Jesus começou então a chamar
os seus discípulos e depois, mais adiante, transformar eles em apóstolos. Esses discípulos, eles vêm referindo-se a cada um de nós, porque todos nós somos chamados a viver uma vida do Evangelho, a viver o amor que Cristo nos ama, a viver essa vida de conversão, a viver uma vida de olhar para o outro, de querer o bem ao outro e de querer a salvação do outro. Por isso que Jesus chama pescadores, e pescadores de homens, pescadores de alma, e que a gente vai levando essa nossa vida para a conversão do outro, para a vivência do outro. Então que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos fortalecer nessa caminhada, que nesse chamado podemos sempre estar dizendo sim, deixando tudo para trás, para seguir Jesus, para estar no seu caminho, para seguir as suas ordens, para obedecer aquilo que Ele coloca sempre em nossos corações, através da nossa oração e através desses momentos de leitura do Santo Evangelho, leitura do livro da Virgem Maria e também leitura do Catecismo da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Orações finais. Consagração ao Coração Imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso Coração Imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados ao Pai, por Ele e com Ele. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso Coração Imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Que essa luz de Cristo Jesus, que esse amor da Virgem Mãe, que vai nos ensinando como a gente deve viver, e que de agora para frente podemos sempre rezar o rosário, o Santo Terço, podemos interceder um pelos outros, podemos amar, podemos viver esse amor e viver essa conversão, essa grande conversão que Maria nos chama, para que a gente possa viver a perseverança na fé, e recebendo a luz de Cristo, a graça de Deus, o poder que vem do alto pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Que desça sobre nós esse poder, essa graça, essa bondade e essa luz, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.